Um feliz sábado a todos. Muito bom estar com vocês nesta manhã. Um número pequeno de irmãos, mas irmãos valorosos, né? Hoje o tempo não está muito bom, né? Para ser já aproximando o verão. E o clima não está tão bom, né? E ventando ainda, né? Já tivemos notícia de uma árvore que caiu, né, Lucas? Uma árvore que caiu já hoje aí nesse vento. Isso, aqui a gente sabe, fora as outras, né? Então, e eu tenho uma notícia para dar para vocês. Então, hoje nós não teremos almoço na igreja, isso já foi falado antes, mas reforçar aqui, a nossa igreja está desfalcada hoje de membros, porque está acontecendo o Campuri dos Desbravadores e uma boa parte da nossa igreja, os líderes e tudo mais, estão no acampamento, né? Então, o que sobrou, aqui está aqui, o que sobrou chama-se remanescente. Remanescente é aquele que sobrou. Nós somos os remanescentes. Estamos aqui hoje num grupo pequeno. Então, ao terminar o culto hoje, nós cada um vamos para as nossas casas, ou se alguém já convidou alguém para almoçar, e você vai junto e tal, e assim por diante, né? Eu imagino que lá deve ter alguma coisa preparada. E se alguém esqueceu e achou que tinha almoço e não preparou, aí quando chegar em casa vai fazer aquele improviso, assim, né? Botar mais um pouco, fazer uma coisa rápida lá, botar uma farinha em cima, né? Para acrescentar e dar para comer. Hoje é o dia do improviso, tá bom? Se alguém não se preparou, é isso que eu estou querendo dizer, tá bom? Meus queridos, eu estou assim bastante agradecido. Hoje é o nosso primeiro sábado com a família definitivamente na igreja. Eu, minha esposa, meu filho, né? Estivemos no sábado passado, sexta passada, sábado e domingo nas cerimônias de formatura do João Marcos lá no BMA. E eu sei que durante esse período todo de 4 anos, muitas vezes pedimos oração para que isso acontecesse e as coisas caminharam e graças a Deus, né, Deus nos concedeu essa vitória e aqui estamos juntos mais uma vez, né, para poder juntos participarmos na música da igreja, em alguma outra atividade e estarmos nos preparando para a volta do Senhor, né? Temos também em nosso meio um casal lá do Queens, né, que está hoje aqui, Walter, Rose, muito bem, sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês, tá bom? E os demais que aqui estão, né, se eu esqueci alguém, me perdoem, mas é isso, todos são bem-vindos, todos estão aqui porque viemos para ouvir a palavra de Deus nesta manhã. E nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 13. Mateus, no capítulo 13. Muito bem, achando aqui, nós vamos fazer uma oração sobre esse texto e vamos estudar nessa manhã o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, aqui estamos nós, agradecidos pelo dom da vida e nesse instante com a sua palavra aberta para meditarmos nela. Pedimos que o Senhor nos dê clareza, nos dê iluminação através do Espírito Santo, para que essa mensagem seja especialmente para cada um individualmente aqui, para que nós possamos ter a inspiração para semear a tua palavra. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, aqui no capítulo 13 de Mateus, fala sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador faz parte de uma das pouquíssimas parábolas de Jesus que ele dá explicação. As parábolas normalmente não se explicam. Jesus contava muita parábola, né? Era um grande contador de histórias. E as parábolas, muitas vezes eram coisas,
como uma ilustração, né? Mas algumas vezes era uma parábola real, de coisas que estavam acontecendo. E Jesus, ele ao contar essa parábola, Jesus falou de uma coisa que era muito comum para ele. Jesus andava bastante por aquelas regiões, e era muito comum Jesus ver pessoas semeando. E então ele conta a parábola do semeador. Por que Jesus contou essa parábola do semeador? Por que essa parábola era tão apropriada para aquelas pessoas? Porque aquelas pessoas sabiam o que era semear, plantar. Pessoas agricultoras, pessoas que estavam acostumadas com o campo, com as terras, né? Ali em Israel. Então vamos ler a parábola, capítulo 13, vamos ler a partir do verso 1, vamos lendo aqui. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Eu quero só explicar uma coisa. Qual é o mesmo dia? Aqui está dizendo, naquele mesmo dia. Jesus estava, naquele mesmo dia que ele contou a parábola, ele estava numa casa, e aquele monte de gente lá, pessoas eram levadas para ser curadas, para ser abençoadas por ele. E aí chegaram algumas pessoas querendo entrar ali. Quem eram essas pessoas? A mãe de Jesus e os irmãos de Jesus. Ele tinha outros irmãos que eram filhos de José. E aí, ou vamos dizer assim, da família de Jesus, ele tinha o pai, né, que era José, né, o pai terrestre, vamos dizer assim, e Maria, sua mãe, e os seus irmãos. Chegaram lá para falar com ele, mas não estavam conseguindo entrar na casa. E aí o que aconteceu? Foram lá, alguém foi lá e deu um recado para ele: Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão aí querendo te ver. E sabe qual foi a resposta dele? Muitos aqui só conhecem. Disseram assim, ele disse assim: a minha mãe, quem são a minha mãe e meus irmãos? Ele falou assim: todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu é minha mãe, é minha irmã, meu irmão, são minhas irmãs, meus irmãos e a minha mãe. A resposta parece estranha, mas Jesus estava querendo dizer assim: aqueles que fazem a vontade de Deus são meus irmãos. Então, nós somos irmãos porque estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E Jesus colocou dessa forma aquela situação. Então, nesse mesmo dia que ele falou isso, aí agora entra a parábola. Nesse mesmo dia. Então diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Então Jesus estava sentado num barco e as pessoas estavam em pé, na areia da praia ali. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte da semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra enfim caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola era algo assim, sem explicação. Já viu quando alguém fala alguma coisa para alguém, fala assim: bom, se você entendeu, entendeu. Se não entendeu, né? Então, outras pessoas falar alguma coisa e falam assim: para um bom entendedor, meia palavra basta. Outros falam assim:
Como é que é? Para quem sabe ler, um pingo é uma letra. Então são expressões que a gente usa. Na parábola, Jesus falava a parábola e falava assim: quem tem ouvidos, ouça. Em outras palavras, quem não tem, falei aqui. Se quiser entender, você entenda. Então, a parábola era isso. Ali tinham pessoas com tipos de corações diferentes. E Jesus classificou esses corações usando essa parábola. Aí, então, agora vem a sequência. Então, se aproximando os discípulos, depois, que aconteceu aquilo ali, então, se aproximando dos discípulos, lhe perguntaram: por que eles falam por parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso conhecido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e convertam e sejam por mim curados. É interessante os trocadilhos de palavra de Jesus, né? Ouça com o ouvido, veja com os olhos. Tem outra forma de se ver, né? É bem redundante isso que Jesus disse, mas é uma grande verdade, porque às vezes a gente está ouvindo alguma coisa, mas não está entendendo. E Jesus estava querendo dizer assim: esse povo, eu vim para o meio deles, eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus, eu fui prometido pela profecia, mas eles estão me vendo, mas não estão enxergando quem eu sou. Eles estão ouvindo as minhas palavras, mas não estão entendendo quem eu sou. Então Jesus falou: por isso que fala por parábola. E aí ele fala: quem tem ouvidos, ouça. Então, uma multidão lá de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, não sei quantas pessoas tinha. Ele disse que as multidões estavam ali na praia, ouvindo ele lá no barco pregando. Mas nem todo mundo estava entendendo. Será que às vezes alguém está pregando, alguém está falando, alguém está dando um estudo da Bíblia, alguma coisa assim, e alguém não está entendendo? Às vezes pode acontecer, né? No caso ali, Jesus disse isso. Agora, vamos ler então a partir do verso 16. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, aqui falando agora para os discípulos, né? Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, ou seja, o que vocês veem, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Porque quantos profetas, né, irmãos, profetizaram sobre Jesus, e tinham o desejo de ver Jesus, mas não viram. Mas agora ele está dizendo: bem-aventurados são vocês, porque vocês estão aqui, estão me vendo, estão me ouvindo, né? Verso 18 em diante. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Agora ele começa a explicar. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera.
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Muito bem, aqui está a explicação da parábola do semeador. Nós vemos aqui nessa parábola 4 tipos de solos diferentes, não é? Um solo duro. Vamos entender esse solo duro. É uma coisa que fica bem claro que a semente não tinha problema nenhum. Nunca tem problema com a semente. O problema é onde ela foi colocada, né? Então veja que quatro tipos de solos diferentes. O destino da semente foi outro. O primeiro foi semeado semeado à beira do caminho. E qual é o problema para a semente à beira do caminho? A beira do caminho, meus queridos, é um lugar duro, onde as pessoas passam, se cruzam para lá e para cá. Aqui está o caminho, então passa um aqui, passa outro ali, e então o solo vai ficando duro, e a semente não penetra no solo. E essa semente foi parar onde? Dentro de um passarinho. Os passarinhos, as aves dos céus vieram e comeram a semente, porque antes de ela nascer, ela nem chegou a brotar. Assim Jesus estava querendo dizer que o coração humano é assim. Algumas pessoas de coração duro. Você é uma pessoa de coração duro? Eu sou uma pessoa de coração duro? A pessoa de coração duro, meus queridos, é aquela pessoa que não aceita você falar nada para ela, já se fecha. Assim como o terreno ali na beira do caminho, pisado, socado com os pés das pessoas. Não tinha como a raiz daquela semente, né, produzir, se penetrar na terra e produzir, formar uma árvore ali, ou uma planta. Não tinha como. Então, esta semente, ela foi comida pelos passarinhos, pelas aves, e não deu tempo de nascer. Assim, Jesus ilustrou que o coração humano é aquela pessoa que está ouvindo, o coração humano que representa a beira do caminho, aquela pessoa que está ouvindo, mas não quer entender, está vendo, mas não quer perceber que está vendo, não é? E são pessoas que podem frequentar a igreja todos os sábados, mas continuam com o coração endurecido. Existem pessoas emocionadas pela verdade, mas sem raízes profundas. Existem pessoas sufocadas pelas distrações deste mundo, e existem aqueles que permitem que a palavra transforme completamente sua vida. Então, neste solo, à beira do caminho, a semente serviu apenas para que as aves arrebatassem. O que representa isso no ser humano? Significa uma pessoa que tem um coração duro. Você prega a palavra, você fala para ela da palavra, mas ela não deixa que essa palavra penetre no coração dela, e o maligno vem e arrebata, leva. Essa pessoa nem chega a entender o que está ouvindo, e já perde essa mensagem. Ou seja, a semente foi plantada, mas o coração não aceitou, não deixou que a semente penetrasse lá. O que faz uma pessoa ter um coração endurecido? Sabe o que é? Nós estudamos na lição da escola sabatina hoje sobre o pecado. O pecado faz o coração ficar endurecido. Então, é um coração que, quanto mais duro ele vai ficando, mais a pessoa vai se enrolando mais e se envolvendo mais no pecado. Praticamente tudo que é dito sobre Deus na Bíblia será ofensivo para uma pessoa de coração endurecido.
seja a soberania de Deus, sua santidade, seu amor, seu caráter imutável ou o seu juízo. Tudo isso faz com que uma pessoa endureça mais o coração. A pessoa acredita mais nela própria, no eu, né? O coração não aceita o que vem de Deus. As pessoas de coração endurecido são particularmente destacadas nas parábolas do reino, pois reino significa domínio. Reino significa domínio. E domínio significa que Deus está no controle. Algo de que os corações endurecidos não gostam. Uma pessoa de coração endurecido não gosta de que alguém fique no controle. Até no trabalho acontece isso, né? Uma pessoa que acha que já sabe fazer uma coisa daquele jeito, acabou, e se a outra pessoa tentar mostrar algo diferente, não, é assim que eu faço, a vida inteira é assim, né? Então, isso o coração endurecido acaba não aceitando o que vem de fora. Ou pelo menos aquilo que é correto, né? Não aceita o domínio de outra pessoa. As pessoas que têm o coração endurecido, eles querem ser seus próprios deuses e tomar suas próprias decisões. Elas querem fazer o que bem entendem. Elas dizem: quem é você para dizer o que eu tenho que fazer? Né? É duro conviver com pessoas do coração endurecido. Ou na igreja, ou fora da igreja, ou na família, em qualquer lugar, né? Todo lugar tem gente do coração endurecido, né? E é difícil você conviver com essas pessoas, né? Coração endurecido, né? Há pessoas que escutam a verdade enquanto pensam em negócios. Vai falando aí que eu estou ocupado aqui fazendo as minhas coisas aqui, vai falando. Então, o coração endurecido é sempre, não para dar atenção. Outros escutam enquanto criticam o pregador. Pode acontecer isso, né? Outros ouvem sem querer, sem qualquer senso de urgência espiritual. O que essa pessoa está falando é para mim. Eu tenho que prestar atenção porque o que ela está falando é para mim. Tem alguma coisa que eu preciso melhorar. Então, essa pessoa não vai pensar assim. O que essa pessoa está falando é para os outros, é para o Cleiton, é para a Eliane, é para o White, é para alguém aí. Não é para mim, não. Né? O que está sendo falado aqui é para mim. Né? É para mim. Todos nós temos uma coisa que a gente precisa corrigir. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é útil para o ensino, para a correção na justiça, né? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Imagine alguém tentando plantar sementes em uma estrada de asfalto. Não vai ter sucesso. Não importa quão boa seja a semente, ela nunca penetrará o chão. Assim é o coração que se acostumou tanto com o pecado, com a distração e com a superficialidade espiritual, que já não consegue mais ser sensível à voz de Deus. O segundo solo que foi falado aqui foi o solo entre as pedras, né? O lugar pedregoso. E diz aqui, eu vou só repetir o texto aqui, não precisa acompanhar, mas diz o texto assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Ela nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Aí ele explica aqui: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Já viu aquela pessoa que você fala assim: a pessoa está, que legal, isso é para mim, isso é legal. É diferente do coração duro. Essa pessoa, ela tem uma sensibilidade assim e capta, né? Ok, mas diz aqui,
mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, o solo rochoso é isso. Tem pouca terra, mas tem muita pedra. A semente nasce, a verdade aparece, não é? A palavra de Deus aparece. Mas, o que acontece com essa pessoa? Quando vem as dificuldades, as perseguições por causa da palavra, logo ela se desanima, ela não tem raiz, né, por causa dessas pedras, essas dificuldades que aparecem. E logo ela abandona, né? Logo ela abandona. Quantas pessoas que nós já vimos passar por esses bancos? Eu já passei por várias igrejas na minha vida, desde que me batizei até hoje. E em cada igreja por onde eu passei, e outros aqui também podem contar experiências sobre isso, nós já vimos pessoas entrar, se batizar, sair. Entrar, ficar um pouco, se batizar e sair. Pessoas que não tiveram raízes, não deixaram que a palavra de Deus segurasse ali. A primeira dificuldade que vem. Aqui mesmo na América é muito comum a gente ver isso. Porque a gente vem para cá, a gente passa dificuldades em vários aspectos da vida também. Pode ser que a gente tenha um sonho, uma meta, mas a gente acaba sendo pressionado. Você é pressionado pelas contas a pagar, é pressionado por várias circunstâncias, ou uma doença, ou seja o que for, e você acaba... se você não tiver essas raízes profundas no Evangelho, esses problemas acabam levando você para fora da igreja, para fora dos caminhos de Deus. A gente conhece alguns, eu conheço, vocês também conhecem. Alguns que já às vezes passaram por aqui, mas saíram. O solo rochoso não suporta as dificuldades e o foco acaba mudando. Mas então acontece algo, a perda de um emprego, uma doença, uma falha moral, alguém ou algo que surge e nos afasta de Jesus. O coração superficial é aquele que não cria raízes. Esse é o coração que recebe a palavra com alegria imediata, emoção rápida e entusiasmo aparente, mas não possui profundidade. Teve uma pessoa... Em outros lugares que eu já frequentei, eu já vi vários, né? Que quando chega aqui na igreja, que recebe, vê aquele momento, participa dos louvores, aquele momento de adoração, aquela coisa, a pessoa se empolga e tal, e alguns até se batizam, né? Aí ficam felizes e tal, aquela coisa assim, uma empolgação que parece que agora vai pegar fogo, né? A energia dessa pessoa. Eu já vi até nessa igreja também, já vi isso. E depois, daí a pouco a pessoa, cadê a pessoa? Não sei, sumiu. Já viu isso? Sumiu. Porque é isso que a Bíblia está dizendo, que Jesus ilustrou aqui. Não tinha raízes. As raízes não se aprofundaram. Precisamos, irmãos, chegar no ponto certo, não é? Com a terra boa, para que a raiz se aprofunde e nenhuma tempestade venha a sufocar. Muitos querem a bênção de Cristo, mas não querem morrer para si mesmos. Muitos querem a salvação, mas não querem renunciar a nada. Deus sabe dos meus defeitos, Deus sabe que eu sou assim, eu vou continuar assim porque é o meu jeito de ser. Mudança nem pensar, renúncia nem pensar. E a renúncia é morrer para si mesmo e viver para Cristo. Muitos querem que o Evangelho, muitos querem ter o Evangelho, mas não querem ter a transformação que o Evangelho causa. Muitos querem o céu, mas não querem a cruz. Tem um hino
que já foi muito cantado em outras épocas, né? Agora nem tanto, mas já foi muito cantado, que diz assim: foi Jesus que abriu o caminho do céu, caminho através da cruz. Não, como é que é? Não irei entrar no celeste lá se o caminho da cruz errar. Agora todo mundo sabe, né? Para o céu por Jesus irei. Para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Então esse é o caminho da cruz. A gente não quer o caminho da cruz, a gente quer o caminho das bênçãos. Eu quero ir para o céu, eu tenho que ser abençoado, né? Quando os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, nós largamos tudo e passamos a seguir o Senhor, o que vai ser de nós? Que foi a resposta dele: as aves do céu têm ninhos e as raposas têm os seus covis, mas os filhos do homem não têm onde reclinar a cabeça. Então, nem sempre a gente vai ter uma paz nesse mundo como a gente imagina, né? O caminho da cruz, Jesus falou de cruz: quem quiser seguir a mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é isso, ter o céu significa isso, ter uma cruz. Jesus nunca prometeu uma vida sem lutas, ele prometeu a sua presença em meio às lutas. Olha que confortante isso aqui. Jesus nunca prometeu uma vida sem lutas, né, Walter? Não é assim? A vida tem lutas e nós temos que passar por as lutas, mas ele prometeu uma coisa: no meio das lutas eu serei contigo, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se Jesus está conosco até a consumação dos séculos, então quer dizer, então eu não vou mais ter problema. Claro que eu vou, mas ele diz assim: eu estou no meio de vocês, eu estou junto com vocês no problema, né? E ainda essa semana eu estava indo para o trabalho com o meu filho e com um senhor que estava trabalhando comigo, e ele não é da igreja não, mas eu estava conversando com ele e estava falando justamente sobre isso, né? Então assim, a gente esqueci a frase que eu ia falar, que eu falei com ele, né? Sobre essa questão de a gente onde é que está aqui? Assim, que Jesus não prometeu que a nossa vida não teria, é isso aqui que eu estava falando, que não teria problemas. A gente vai ter problemas. Aí eu citei para ele a história do rei Nabucodonosor, quando pediu para os hebreus, lá os 3 homens, se ajoelhar diante da estátua de ouro, né? E aí aqueles homens foram tão firmes que eles decidiram que não se ajoelharia diante da estátua, mas que eles, se Deus a quem eles serviam quisesse livrar da fornalha do fogo, Deus livraria. Mas se ele não quisesse, olha, o rei, você fica sabendo que nós não vamos nos prostrar diante da imagem. E aconteceu isso, e quando eles foram jogados dentro da fornalha, ou seja, Deus não livrou eles da fornalha, mas Deus estava lá dentro da fornalha, junto com eles, né? Então, irmãos, Deus não nos livra, às vezes, de passar pela fornalha dessa vida, das provações, das dificuldades, das coisas que vai acontecer na nossa vida. Pode Deus não nos livrar, mas Deus tem um propósito. E Deus diz assim: eu estarei contigo. Se você passar pela água, eu estarei lá, elas não te afogarão. Se você passar pelo fogo, eu vou estar lá com vocês, o fogo não vai te queimar. Então eu estava explicando isso para esse senhor essa semana, pregando para ele enquanto estava dirigindo. Irmãos, é isso, Deus não promete um mar de rosas para nós, mas Ele promete estar no meio dos espinhos conosco, né? No meio dos espinheiros. E por falar em espinheiros, agora entra então o terceiro solo.
O terceiro solo fala de uma semente que caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Porém, Jesus explicou o seguinte: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera, não é? Então veja que nesses 3 tipos de solo já falados aqui, a semente sendo a mesma, eles tiveram resultados diferentes. A semente, a primeira nem chegou a germinar, a segunda germinou, mas não tinha raízes por causa do solo. Essa aqui, ela nasceu, ela cresceu no meio dos espinhos, mas ela foi sufocada por causa dos espinhos, e ela acabou se tornando infrutífera. E quais são esses espinhos? Existe aparência, diz aqui, aparência de espiritualidade nessa pessoa, nesse coração que recebeu a palavra, que foi sufocada pelos espinhos. Existe aparência de espiritualidade, você olha assim, é um cristão espiritual, né? Existe frequência à igreja, a pessoa vem sempre na igreja. Existe alguma experiência religiosa? Existe. Mas pouco a pouco sua experiência é sufocada. Lentamente os espinhos começam a sufocar a vida espiritual dessa pessoa. É interessante notar como Deus, como o Senhor aponta nesse trecho 2 coisas específicas como sendo os espinhos. Ele fala as preocupações e a riqueza. As preocupações e as riquezas, não é? Muita gente em busca da riqueza, corre, e esse é um país onde a gente vê muito isso, não é? E aqui temos pessoas como eu e você, que saímos do nosso país de origem, na procura de uma melhora. Isso já aconteceu com milhares de pessoas, e alguns conseguem, outros não. Mas no meio dessa busca, dessa procura, alguns ainda continuam firmes no caminho de Deus, mas uma grande parte deles abandonam. Eu já conheci muitos nos trabalhos de construções aqui nos Estados Unidos, pessoas que, conversando com elas, ainda pessoas até jovens ainda, tipo assim, 25, 30 anos de idade, 35 anos, eu considero uma pessoa jovem. E essas pessoas, conversando com elas, quando eu falava que eu sou da igreja adventista, 7º dia, a pessoa, nossa, eu fui criado na igreja adventista, a minha mãe era muito firme na igreja, meu pai era muito firme na igreja, mas eu fui criado, alguns falam assim, até me batizei. E hoje, como é que dá? Não, eu saí, vim para cá, cheguei aqui, não dá para a gente ir para a igreja e trabalhar como a gente deve trabalhar, não sei o quê, tem que trabalhar, e no sábado tem que trabalhar, e preciso ganhar dinheiro, isso e aquilo. Então, assim, até que ponto foi bom para essa pessoa ou não? Abandonou os caminhos de Deus. Tem tanta gente que fez isso, né? Graças a Deus você está aqui. Permaneça aqui, mesmo no meio da correria, não é? Os espinhos sufocando para cá e para lá. Vamos tirar os espinhos. Existe solução para cada situação. E então, agora, as riquezas, eu quero destacar aqui, as riquezas não sufocam a pessoa de uma só vez. Trata-se de um processo gradual. Assim como o joio na parábola do trigo, as riquezas crescem aos poucos. Essa questão dessa busca atrás das riquezas, elas sufocam, e a pessoa, aos poucos, ela vai sufocando, e quem dera fôssemos como Abraão. Abraão se tornou rico, mas ele não deixou a Deus. Jó se tornou rico, mas ele não abandonou a Deus, mesmo quando a pior das doenças o atacou, porque Satanás estava lutando contra ele. Não foi um problema para eles, porque certamente ele era aquele que representa o 4º solo. E o último aqui que nós vamos comentar agora, que nós conhecemos, nós vamos destrinchar esse trecho,
falando do quarto solo, o solo fértil, transformado pela palavra. Aqui diz então Jesus no final da parábola, diz assim: outra enfim caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Mas, aí agora explicando, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Ou seja, para cada uma semente plantada, ela pode ter produzido 60 almas ganhas, né, para o reino de Deus, ou 30, né, ou 100, sei lá. Então, irmãos, como nós poderíamos dizer aqui, a pessoa que representa a boa terra, ela recebeu uma semente da palavra, e essa semente, ela teve raízes profundas, que suportou. A raiz profunda é um sinônimo de que ela vai suportar o que vem na parte de cima. Você vê uma árvore balançando, balança, mas você imagina assim, ela tem uma boa raiz lá para baixo. Porque aquelas que têm a raiz superficial, eu já andando por essa cidade, aqui quando a gente vem de casa para cá, ali da prefeitura para cima, subindo aquela avenida ali, né? Uma certa ocasião, não sei se foi no ano passado, ano retrasado, tinha uma árvore tombada lá, bem ali na avenida. E a gente estava olhando. A árvore, ela não tinha... A gente vê que quando uma árvore cai, a gente presume que tem que ter uma raiz bem comprida para baixo assim. E essa não tinha, ela só tinha mesmo as raízes só superficial, porque esses terrenos aqui, essa região, o solo é muito cheio de pedra, né? Então tem árvores que não aprofundam muito. Então essas são as primeiras que caem. As primeiras que caem, quando o vento bate forte, ela não tem aquele peso daquela ramagem tudinha lá, o vento leva ela para lá, ela cai e levantou, ficou aquele paredão aqui, ó, do lado aqui, o toco da árvore está para cá, ficou aquele, a árvore está para cá, e ficou aquele paredão erguido assim. Ela despregou do solo, não é? Então existe uma explicação sobre o bambu chinês. Não sei se alguém já ouviu falar no bambu chinês. É um bambu que nos primeiros 4 anos, ele é plantado lá, nos primeiros 4 anos, ele cresce no máximo 1 metro de altura. Apenas 1 metro de altura. Ele ficou 4 anos sem crescer para cima, porque ele estava criando raízes para baixo. 4 anos ele cresceu para baixo, para cima muito pouco, ficou 1 metro de altura. Mas no 5º ano, ele cresce e chega a uma altura de 24 a 25 metros. No 5º ano, 24 a 25 metros de altura ele cresce, só apenas em 1 ano. Se ele crescesse tudo no primeiro ano, sem desenvolver as raízes, os ventos viriam e derrubariam o bambu. Mas não, ele cresceu para baixo, ele se aprofundou na terra, e agora pode ventar como quiser. E outra coisa, o bambu não quebra. O bambu é uma árvore difícil de quebrar, né? Porque ele é flexível, não é? Então, o duro quebra fácil. O que é no rochoso, cai fácil. O que está no meio dos espinhos, é sufocado. Mas o que está em boa terra, é como o bambu chinês. Ele não cai. Eu queria... Aqui para a gente encerrar, eu queria falar desse terreno. O solo fértil. O solo fértil não é perfeito, é apenas... Falando de pessoas, vamos falar agora de pessoas, né? O solo fértil... A pessoa que representa o solo fértil não é uma pessoa perfeita, certo? É apenas uma pessoa que permite que Deus trabalhe a sua vida. É um coração quebrantado.
É o coração que permite que Deus trabalhe. É o coração que aceita a correção que vem de Deus através da sua palavra. O coração é o coração que deseja obedecer a Deus. É o coração que se rende ao Espírito Santo. Esse é o coração que representa o solo fértil que Jesus falou. Então, se eu e você representarmos esse coração aqui, esse terreno aqui que Jesus falou, significa que vem as provações, vem as tempestades dessa vida. E quantos de nós já passamos por tantas tempestades e aqui estamos, né? Você sabe, eu falando isso, você sabe. Você pode pensar na sua vida e pensar: quanta coisa eu já passei, quantas provações difíceis eu já enfrentei. Mas enfrentou porque você permitiu que Deus estivesse com você. Porque sozinho, meus irmãos, a gente não suporta. Eu digo para vocês aqui, agora não estava no projeto de falar isso, eu vou falar que é uma coisa que eu sinto no meu coração. Quantas vezes eu pensei em tirar o João Marco da escola? Por quê? Por causa das tempestades, por causa dos espinhos, por causa do sufoco. E quantas vezes você também já desistiu, já tentou, ou já quis desistir de algum projeto que você tinha? Mas, irmãos, se a gente tiver representando esse coração da terra fértil, as provas podem vir, do jeito que for, a gente vai suportar, porque Deus, Ele promete estar conosco. Todos nós já passamos sufoco muito grande na vida. Eu sei que muitos de vocês já tentaram desistir, às vezes já pensaram em desistir de alguma coisa na vida. Mas com a promessa de que Deus está com você, você reúne as forças, se apega com Deus e consegue. Esse ano que passou, até esse ano, a formatura do meu filho, foi o período mais difícil que eu passei aqui na América, com minha família. Foi difícil, eu sei disso, eu reconheço isso. Os trabalhos ficaram muito pouco na minha área, eu sei que de muitas outras pessoas também ficou. Eu vi muita gente reclamar, independente de ser gente da igreja ou não, eu vi muita gente reclamar esse ano, realmente foi difícil. A entrada do novo governo, parece que as pessoas seguraram um pouco, não sei, parece que as coisas não caminharam legais. Perseguição aos imigrantes, aquela coisa toda, pessoas com medo, tanta coisa. Eu sei que não foi fácil. E esse último ano, que era o último ano da formatura do meu filho, eu pensei tantas vezes, se eu tirar ele da escola agora, é como eu tivesse, sabe, sacrificando, em vez de sacrificar a minha vida, vou sacrificar a vida dele. Não foi fácil, não. Mas muita oração, irmãos. Orei muito. Às vezes você não dorme de madrugada. Às vezes a gente não dorme de madrugada, porque acorda e fica pensando. Mas com Deus, por mais fraquinho que a gente se sinta, por mais frágil que a gente se sinta, a gente estando na confiança de Deus, existe uma porta, existe uma solução, existe um caminho. E quando nós chegamos, não eu, nós, a família, nós chegamos na última semana de aula do meu filho, a escola tinha que estar quitada. E quando chegou na última semana, a escola estava quitada. Foram milagres de Deus, as portas se abriram. E Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Eu não estou falando aqui para orgulho de ninguém, não, nem para mim. Para a glória de Deus. Eu até coloquei uma nota no Facebook, lá nas postagens que a minha esposa fez. A vitória veio por causa de Deus. Deus usou pessoas para nos colocar as condições. Aqui está o Éder, por exemplo, uma pessoa que me ajudou muito na questão de trabalhos.
E as portas se abriram de um jeito que, né, fizemos alguns trabalhos, algumas coisas aí. Outros clientes que fazia tempo que estavam um pouco parados, me chamaram, então os trabalhos começaram a entrar de forma que eu senti a bênção de Deus nos ajudando para botar em ordem as coisas e conseguir. Foi difícil? Foi difícil. E quando eu recebi o abraço do meu filho no dia do diploma dele, me agradecendo, foi difícil para mim. A emoção foi muito forte, para mim e para ele. Mas eu sabia quem tinha me ajudado. Então, meus queridos, Deus, Ele tem os planos na nossa vida. A gente precisa colocar nas mãos dEle. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe. A gente planeja uma coisa aqui, Deus planeja de outro jeito. Graças a Ele. Eu queria falar rapidamente aqui um testemunho do passado, para a gente encerrar. Às vezes, irmãos, a gente não vê solução. Falando sobre a semeadura, todos nós, como é que é aquela frase, Lucas? Todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como um missionário. Essa frase de Ellen White. Todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como um missionário. E nós temos a nossa missão de ser missionários. Nós temos hoje os pequenos grupos. Os pequenos grupos servem para quê? Para que a gente desenvolva o nosso relacionamento ali, para que a gente estude a palavra de Deus, para que a gente ore juntos e para que a gente influencie outras pessoas. Eu não sei no pequeno grupo de outras pessoas, mas no nosso ontem, o estudo foi sobre a influência, o poder da influência. Nós estudamos esse assunto ontem. E o apóstolo Paulo e Barnabé, eles foram expulsos de lá, da Antioquia da Pisídia, por causa de quê? Porque eles estavam pregando o evangelho, que era para os judeus ter aceitado, eles estavam pregando para os gentios. Os gentios ficaram felizes, porque agora estamos recebendo o evangelho, que foi o resto que alguém não quis, passou para nós. E Paulo disse assim, eu estou pregando para eles aqui, porque vocês, judeus, lá de Antioquia da Pisídia, vocês rejeitaram. E agora está sendo passado para ele. Deus me chamou, dizia Paulo e Barnabé, Deus nos chamou para levar o evangelho para os gentios. E aí os judeus que estavam lá se juntaram com, diz assim, as mulheres piedosas. Diz lá o texto bíblico exatamente isso, no capítulo 13 de Atos, finalzinho ali, 50, 52. Ele diz assim, e aí vocês juntaram com essas mulheres ali, argumentando e incentivando e influenciando elas, e os líderes da cidade, os principais da cidade, eles influenciaram essas pessoas e fizeram um arranjo ali, foram expulsar, e foram contra Paulo e Barnabé, expulsaram, eles foram para a cidade de Icônio, que era pertinho de Antioquia, e foram para lá pregar o evangelho lá. Irmãos, o evangelho é pregado. Sim, e eles saíram dali louvando a Deus. No meio da perseguição, eles foram louvando a Deus. Então, como é que a gente está quando a gente recebe as pedradas? Também a gente louva a Deus ou a gente sai espraguejando e xingando? Então, é isso. Irmãos, às vezes o resultado não vem no momento que a gente quer, vem depois. Paulo formou igreja, tudo quanto é canto que ele passou. Mas porque a semente foi plantada. Então, eu queria falar do Zé da Lapa. Zé da Lapa era uma pessoa, um diácono da minha igreja, onde eu fui batizado, onde eu frequentei 18 anos naquela igreja. Conheci muito o irmão Zé da Lapa, um senhor que não falava muito, ele era bem simples, bem pacato. E o irmão Zé da Lapa, ele foi para a igreja sozinho. A esposa dele, a irmã Calmerinda, ela não foi para a igreja no começo. Ele ia sozinho. E às vezes ela acompanhava. Com o passar do tempo, ela foi indo mais vezes e sentava
junto com ele na igreja. Ele era diácono-chefe, o irmão Zé da Lapa. Ele podia ser quarta-feira chovendo, ou não, fazendo sol não, porque era à noite. Então, chovendo, fazendo frio, calor, ele estava lá, na igreja. E domingo, que era o culto de evangelismo, domingo, quarta e sábado. Domingo, quarta e sábado, o irmão Zé da Lapa estava ali, sozinho. Ele tinha 2 filhas e 1 filho. Ninguém ia na igreja, somente ele. E ele toda quarta-feira pedia: irmãos, ora pela irmã, pela minha esposa Calmerinda, ora pelo meu filho, ora pelas minhas filhas, Gilvânia e Betinha, ora por eles. E a gente orava toda quarta-feira. Passaram-se os anos, a família dele começaram a ir na igreja, mas, começou, né? A família dele começou a ir na igreja, irmãos, mas ninguém decidiu. Aí veio uma doença muito grave para o irmão José da Lapa. Ele foi internado no hospital, não durou muito tempo, acho que 15 dias mais ou menos a doença dele. Ele teve uma gripe muito forte, daí virou uma pneumonia, e nessa pneumonia ele foi definhando, foi para lá, ficou entubado, e aquela coisa. Eu sei que foi uma coisa danada. A família toda se reuniu agora e vai no hospital, e aquela coisa e tudo, né? E chegou um ponto que ele estava lá na UTI, e já não podia nem receber visita, e a família, né? E o irmão Zé da Lapa a vida inteira pedindo oração na igreja. E era um testemunho vivo aquele homem. Aquele irmão morreu de pneumonia. Ele estava na salinha da igreja lá, na sala dos jovens, sendo velado. Todo mundo reunido ali, a igreja encheu. Aquela salinha não cabia as pessoas. A família estava ali. Foi sepultado. Depois que ele foi sepultado, a esposa dele se batizou. As 2 filhas se batizaram. Hoje, várias pessoas da família foram batizadas. Hoje, que eu digo atualmente, tem um neto dele, o Ismael, já veio nessa igreja aqui, frequenta a igreja de Newark, aqui nos Estados Unidos. O Ismael, casou-se, mora aqui nos Estados Unidos, frequenta a igreja de Newark, em New Jersey. Uma certa ocasião, há muito tempo atrás, a igreja de Newark veio aqui com, não sei se um coral, alguma coisa que veio aqui, e eles estavam juntos, estavam aqui, nos abraçamos aqui e tal. Conheço a história do pai, conheço a história da família, convivemos muitos anos juntos. Aquele irmão nunca pregou na igreja, ele não sabia pregar. Ele sabia dar um estudo bíblico, lendo o papelzinho o tempo todo ali, porque era bem limitado ali. Não era uma pessoa de falar muito, não. Mas o testemunho da vida dele foi tão grande, irmãos, pela fidelidade dele, sabe? A família não conseguiu mais vê-lo na UTI, ficou isolado lá, não conseguiu nem mais vê-lo antes da morte dele. Nem a esposa, nem os filhos, nem as filhas. Viram num caixão. O irmão Zé da Lapa foi sepultado, não está sabendo nada com relação à esposa, com relação às filhas, com relação aos netos, com relação aos genros. Mas a semente foi plantada. Não somente a família, outras pessoas que frequentavam a igreja, mas que sentiram saudade do Zé da Lapa, eles se decidiram
e vieram para a igreja. Então, a maneira como Deus faz as coisas, nós não podemos calcular. Jesus certa vez falou assim, que para que uma semente germine, se torne uma árvore e dê frutos, ela precisa primeiro morrer. E literalmente ele aconteceu. Aquele homem era uma semente do evangelho sendo pregado ali, quase sem palavras, pelo testemunho dele. Mas produziu frutos. A Bíblia diz, Jesus falou, a 100, a 60 ou a 30 por um. Não importa quantos vieram por um testemunho dele, mas vieram. Irmãos, que Deus nos abençoe para que eu e você sejamos um testemunho vivo enquanto estamos aqui. Pode ser que a gente não tenha visto o resultado, mas pode ser que a nossa passagem nessa terra, ou a nossa passagem nessa igreja, ou a nossa passagem aonde a gente estiver, tenha atraído os olhares de alguém para nós, e tenha dito assim, eu vou seguir o exemplo daquele homem ou daquela mulher, da igreja, daquele jovem, ou daquele adolescente, pessoas que estiveram ali com Deus. Que Deus nos abençoe para que nós possamos fazer parte desse solo, desse quarto solo, solo fértil, que a semente, quando caiu nela, a semente da palavra de Deus caiu ali, produziu. Deus nos abençoe e nos fortaleça.